Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Quero agradecer por vocês estarem junto comigo em mais um encontro. E agora, em técnica de redação, nós vamos conversar sobre realidade fantástica. E aí eu quero que vocês estejam junto comigo na página de número 18 da nossa apostila de número 3. Então, página 18 da apostila de número 3, que é a unidade 5. Nessa unidade 5, nós vamos ter como título De Tudo o que Falta. E aí nós vamos ter lá realidade fantástica e vamos ter uma seguinte fala, um seguinte pensamento. Inusitado é tudo que causa algum tipo de estranhamento. Então, sempre que você ouvir essa palavra, algo é inusitado. Então, esse adjetivo, inusitado, é tudo aquilo que nos traz um estranhamento, que inicialmente a gente não esperava e, portanto, nos surpreendeu. E nos surpreendeu de uma maneira estranha, tá? E esse estranhamento é por alguma coisa que é fora do comum, ou até mesmo por não ser possível existir na realidade que conhecemos. Ah, não, isso é muito inusitado, ou seja, para a realidade que nós estamos acostumados, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouviu, ou aquilo que a gente vê, nós vamos achar que é estranho. E muitos de vocês, em contato com algumas novelas, séries, filmes, animes. Tenho certeza que vocês já se depararam com elementos que são fantasiosos e, portanto, com elementos que beiram o inusitado. O que é beirar o inusitado mesmo? É ter essa sensação de estranhamento por alguma coisa que é muito fora do comum ou por algo que não é possível ser transposto, ser adaptado para dentro da realidade. E aí, para isso, nós vamos ter algumas definições que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós vamos ter, inicialmente, a seguinte fala e o seguinte conjunto de raciocínio lá na página 19 da nossa apostila 3. Então, da página 18, eu queria que você anotasse o que eu trouxe da definição de inusitado, para que quando você ver esse adjetivo, você saiba o que a pessoa ela quer dizer com o emprego dessa palavra, que vai remeter a algo fora do comum ou não sendo possível a realização em um espaço da nossa sociedade, um espaço de convívio comum. Então, nós vamos ter a imagem de abertura mostra uma menina vestida de casaco vermelho, essa imagem lá da página 18, em vários locais. E essa menina de casaco vermelho, ela está em vários locais ao mesmo tempo. Tem como eu e você estarmos presencialmente no mesmo local ao mesmo tempo? Ou seja, é como se estivesse aqui um Giovanni, aí um Giovanni na cozinha, um Giovanni no quarto, um Giovanni na sala. Eu tenho como me subdividir presencialmente em várias funções? Claro que você pode dizer assim para mim, não, mas eu posso estar aqui, professor, com o celular na mão, mas você ainda continua no mesmo espaço. Você não está em espaços presenciais diferentes ao mesmo tempo, certo? Ou seja, isso é algo que causa um estranhamento, porque é a mesma menina, e estando no mesmo lugar, só que de três maneiras, né? Esse acontecimento causa estranheza, pois retrata algo fora do comum, né? Nós não temos como fazer isso, a não ser dentro de desenhos que vocês já assistiram, ou mesmo filmes que tem aqueles acessórios, como, por exemplo, um anel holográfico. Então, que cria um holograma nosso, e aí eu e uma outra pessoa, por conta de uma confusão psicológica, estamos naquele mesmo espaço simultaneamente. Fora isso, e os recursos gráficos do Photoshop e tantos outros, a gente não consegue ter esse processo, essa ação, essa situação, tá?
não são apenas as imagens que podem apresentar situações inusitadas. A gente vê hoje, por conta dos recursos de computação gráfica, uma série de montagens, como é o que está presente na imagem de abertura na página 18 dessa unidade 5, tá? Mas isso não está só restrito a um universo de linguagem não verbal, que é de onde advêm as imagens, mas as histórias ficcionais também vão apresentar acontecimentos fora do comum. E aí é o que nós vamos estudar, que é o que eu vou querer que vocês façam ao longo dessa semana, enquanto exercícios do gênero textual conto fantástico. Gente, é incrível estudar contos fantásticos porque nós mergulhamos dentro desse universo do inusitado, dentro desse universo do estranhamento, daquilo que vai além do cotidiano, que vai além do comum e que, portanto, vai gerar esse tipo de retirada do nosso ser, retirada da nossa mente, inclusive daquilo que são os nossos comportamentos, de uma zona de conforto. O bom dos contos fantásticos é sempre um pensamento que nós vamos refletir e um outro universo paralelo a esse que nós conseguimos criar. Eu tenho certeza que alguns de vocês, quando fazem leitura, buscam leituras de obras ficcionais justamente para tentar se desvincular um pouco dessa realidade que muitas das vezes é tão dura. Realidade essa que, em alguns momentos, algumas circunstâncias, vem massacrante por meio de prazos, tarefas que eu preciso entregar, lições acumuladas, cobrança dos pais para lavar uma louça, para arrumar a cama, às vezes um passeio que eu quero fazer e eu não posso devido a uma situação pandêmica que nós estamos inseridos. E aí o livro é uma morada que nós temos, é um reconforto dentro do nosso ser, é onde a gente consegue perceber, em alguns momentos, um universo paralelo, uma fantasia e, portanto, a presença desse inusitado. Para isso, eu vou te convidar a pensar junto comigo esse texto chamado de Andarilhos, que é escrito pelo Francisco Marques ou Chico dos Bonecos, né? Então, geralmente, Francisco a gente tende a chamar de Chico. Alguns de vocês me chamam de Gi. Então, são as alcunhas, os apelidos, as formas carinhosas que nós temos de estabelecer um afeto por uma pessoa que a gente gosta muito. E geralmente alguém que nós gostamos muito, a gente chama, seja por uma alcunha, por um apelido, ou por mano, por brother, e aqui não é diferente. Ele, Francisco Marques, é conhecido como Chico dos Bonecos, ao passo que tem algumas pessoas que, quando se fala o nome, a gente nem sabe quem é, mas aí quando fala o apelido, a alcunha, tal pessoa, eu conheço, por que você não falou antes? Né? É a mesma coisa no caso desse escritor, tá bom? Então, se em algum momento você escutar Chico dos Bonecos, né, saiba que é Francisco Marques. Você vai fazer a associação a partir de então. Então, vamos agora para esse momento da leitura. Prestem muita atenção no elemento do inusitado, até porque vocês vão poder voltar nessa leitura que agora eu vou fazer quantas vezes forem necessárias para que vocês consigam fazer os exercícios que são propostos sobre conto fantástico. E depois eu vou fazer a leitura de um outro texto, de um livro que, inclusive, eu vou recomendar para vocês, que é o livro Linguagem, Criatividade, que vai trazer ali a presença de contos jovens. Daqui a pouquinho eu vou para essa outra história. Por enquanto, nós vamos para Andarilhos, do Francisco Marques ou Chico dos Bonecos. Andava pela estrada sozinho, um sol de rachar, e os dois andando sem parar. E andando resolvidos, iam os três desenchabidos. Aí eu quero que você grife
que você procure o significado de desenchabido. Tá? Aqui de antemão eu posso te dizer que é algo que não tem sabor, desenchabido, tá? É algo insosso. Sinônimo para desenchabido é sem sabor, insosso. Os 4 não andavam à toa, buscavam uma terra boa. Com os pés doendo de tanto andar, os 5 pararam para descansar. E os 6 se deitaram, dormiram, sonharam. No meio da noite, os 7 acordaram e se arrepiaram. 16 olhos arregalados, brilhando, viram o rio iluminado, o chão iluminado. Cavando a terra, 18 mãos traziam, com a respiração ofegante, dezenas de pedrinhas brilhantes. Depois de muito cavar, contar e reunir, os 10 começaram a discutir. O centro da discussão era este: 11 andarilhos podem suportar tantos brilhos? Uma dúzia de ideias diferentes, uma ou outra interessante, mas nenhuma ideia brilhante. Com as palavras doendo de tanto falar, os 13 resolveram silenciar. Deitados, silenciosos, os 14 buscavam uma nova rima, quando olharam para cima. Boquiabertos ao som de 15 admirações, descobriram estrelas cadentes, candentes em grandes porções e proporções. E aquelas 16 imaginações tropeçaram nas mesmas conclusões. As pedras são farelos de estrelas. 17 vezes pensaram e 17 vozes exclamaram. E declararam os 18 andarilhos, acostumados a vagar de del em del. Essa terra tem parentesco com o céu. E 19 caminheiros decidiram fincar o pé e se estabelecer. De agora em diante, aqui vamos morar, aqui vamos viver. 20 vezes festejaram, quando uma voz desfestejou. Continuarei caminhando. Adeus, já vou. E deste que se foi ligeirinho, posso dizer apenas que ele andava pela estrada sozinho. E assim fecha essa leitura de Francisco Marques, ou Chico dos Bonecos, com o título de Andarilhos. Eu não vou explicar para vocês esse conto, porque eu quero que vocês tentem realizar um processo interpretativo das questões na página 20 e na página 21. Também tem uma última questão na página 22. Então, no roteiro de atividade, junto a esse vídeo, vai estar a descrição para vocês realizarem esses exercícios e vocês tentarem estabelecer uma interpretação para essa quantidade de pessoas que vão surgindo ao longo da história. Qual é a finalidade do autor quando ele realiza essa progressão narrativa, como agora eu li para vocês? E aí tem mais um texto que eu separei dentro desse universo dos contos fantásticos, para que eu feche esse encontro trazendo a definição sobre o que são contos fantásticos, que de antemão eu já contei a vocês que vai beirar esse elemento do inusitado, vai beirar o elemento do estranhamento, daquilo que não é comum ou daquilo que de uma certa forma causa alguma espécie de incômodo. Pode perceber que essa história, no momento que você foi me ouvindo e no momento que você ler, ela vai te causar estranhamento. Mas como é possível isso? Lembra que essa é a finalidade do conto fantástico, assim como nesta leitura que agora eu trarei a vocês. O dia em que os jacarés invadiram Nova York. Deu no jornal. Experiências genéticas produziram minúsculos jacarés
que foram vendidos aos milhares em Nova York como brinquedo, mas eram ferozes como os seus ancestrais e os pais. Receosos de que os filhos fossem mordidos, despejaram os jacarezinhos nos vasos sanitários e puxaram a descarga. Foi um erro fatal. Centenas de jacarés sobreviveram e fizeram dos esgotos da cidade seu habitat. E lá, durante anos, se reproduziram. E cada geração, sabe-se lá, os insondáveis mistérios da genética, aumentava de tamanho, acabando de produzir espécies muito maiores que os crocodilos do Nilo. Quando as autoridades deram pela coisa, era tarde. Pelas saídas do metrô, pelas galerias de esgotos, pelo rio Hudson, milhões de jacarés gigantescos ganharam as ruas num ataque surpresa e comeram a maior parte da população. Mais espantoso ainda, os jacarés assimilavam a personalidade daqueles que devoravam, de modo que a estrutura da cidade não se alterou muito, só que em vez de seres humanos, eram jacarés que dominavam a cidade. Serviços públicos, transportes, comunicações, tudo, exatamente tudo. A Estátua da Liberdade foi substituída por um jacaré com um archote. Nem todos os habitantes foram comidos. Os jacarés que haviam comido os cientistas especializados em genética começaram a fazer experiências com suas cobaias humanas, até que conseguiram produzir nos laboratórios homenzinhos de 20 centímetros de altura, que foram vendidos como brinquedos para os filhotes de jacaré. Mas os minúsculos seres não haviam perdido a ferocidade de seus ancestrais e começaram a hostilizar seus donos com lanças improvisadas. Os jacarés, com receio de que seus filhos se machucassem, pegaram os homenzinhos e despejaram nos vasos sanitários e puxaram a descarga. Foi um erro fatal para os jacarés. Olha que interessante. Quero que vocês também façam uma espécie de resumo dessa história e qual foi a finalidade do produtor dessa história no momento de construir essa narrativa com esses elementos inusitados. Percebeu o quanto de inusitado e o quanto de estranhamento essa história nos causa, mas a lição que ela quer nos trazer sobre a relação do homem na relação com o meio ambiente e na relação com os animais? Então, reflete um pouco sobre isso, também escreve para mim dentro da atividade, tudo bem? E para fecharmos esse bloco de aula, para fecharmos essa comunicação que preparei a vocês, quero contar sobre o conto fantástico que está presente na página 20, dentro do nosso boxe de cor cinza. Lembra que esses boxes de cor cinza nas apostilas trazem o desenvolvimento, o detalhamento do gênero textual, que é objeto de análise dos nossos estudos. Nesse caso, é o conto fantástico o objeto de análise dos nossos estudos. E aí nós vamos ter que o conto fantástico, ele pertence ao gênero conto, mas é o tipo de texto que provoca no leitor entre uma dúvida entre uma explicação natural e simples dos fenômenos narrados na história e uma explicação sobrenatural. Quero que vocês façam esse destaque de informações no box cinza, essa relação entre uma explicação natural e uma explicação sobrenatural. Oscilar entre essas duas possibilidades, ou seja, a explicação natural e a explicação sobrenatural, como fica bem claro nesse último texto que eu li para vocês, sobre a exploração que os homens fazem em relação aos jacarés. Isso é uma explicação natural, ou seja,
É uma explicação que pode ser comprovada por uma série de pesquisas, uma série de percepções. Agora, que os jacarés, eles fazem essas pesquisas com seres humanos, e inclusive essas capturas de seres humanos, isso é uma explicação sobrenatural, tá? Então, oscilar entre essas duas possibilidades, né, de uma explicação natural e uma explicação sobrenatural, é o que cria o efeito fantástico que dá nome a esse subgênero. E é justamente essa oscilação entre a naturalidade e a sobrenaturalidade que provoca o inusitado, que provoca o incômodo e o estranhamento e, portanto, estabelece o deslocamento das estruturas realísticas que nos rondam. Então, eu espero que a partir de agora você mergulhe ainda mais dentro de um universo de leitura e de uma leitura dos contos fantásticos, para que você perceba essas relações que eu agora contei e estabeleci a vocês. Tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Não deixem de fazer os exercícios e as atividades que eu vou propor a respeito do texto que está na apostila Andarilhos e do texto que eu li a vocês numa espécie de resumo, tá bom? Muito obrigado por tudo, fiquem bem, se cuidem e utilizem a literatura como uma forma de refúgio dentro das explicações naturais que nos cercam. Muito obrigado. Até logo.